Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, seca no Lago Mead. Vamos entender que tem muita gente falando abobrinha. Vamos lá, vem comigo, vamos junto. Então, pessoal, vocês estão vendo aí os dados, tá? Dos níveis de água do Lago Mead desde a construção da represa Hoover, tá? A fonte é a própria NBC News. Então, esses níveis baixos de água do Lago Mead é o uso excessivo. Então, embora seja verdade que nos últimos anos houve um pequeno, houve um pouco menos de água disponível, houve menos água disponível na bacia do Rio Colorado, que fornece 97% da água do Lago Mead. Isso ocorre após anos de influxo de água acima da média da neve das montanhas. Então, essas mudanças de escala de tempo decenal são principalmente o resultado de anos de El Niño mais fortes, ou seja, mais neve nas montanhas, dando lugar a anos de Laninha mais fortes, ou seja, menos neve nas montanhas. Porém, o verdadeiro problema não é a disponibilidade natural de água, é o uso da água. Então, o gráfico a seguir mostra o problema fundamental. Desde aproximadamente 2000, o uso de água por 25 milhões de pessoas que gostam de viver em uma área semidesértica, onde o sol brilha quase todos os dias, aumentou a tal ponto que mais água está sendo retirada do reservatório do Lago Mead do que a natureza pode reabastecê-lo. Então, vocês podem verificar aí na imagem, aqui os anos, os anos aqui seguindo, e aqui a projeção. Notem que, eu vou comentar no próximo slide, olha só, tá? Saiu até tem um material bacana, nesse artigozinho aí, tá? Que aborda o seguinte: este dado, tá? Aqui, que está contido aqui, é desse estudo, tá? Então, é um estudo detalhado, tá? Do Bureau of Reclamation dos Estados Unidos, enquanto aquela linha azul, deixa eu voltar aqui, enquanto essa linha azul aqui, ela, ou seja, a linha de abastecimento de água, ficar acima da linha vermelha, que é o uso da água, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que vai ter mais água do que o suficiente para agradar a todos, Então, a linha azul tem que estar acima da vermelha. O que está acontecendo agora? Ela tem ficado abaixo da vermelha. Está aqui, ó. O uso da água, suplantando a capacidade de reabastecimento. Então, meus caros amigos, agora a demanda excessiva por água significa que os níveis de água do Lago Mead provavelmente continuarão a diminuir, a menos que o uso da água seja restringido de alguma forma. Então, a projeção do estudo para o futuro, na figura do slide anterior, que eu acabei de mostrar, que inclui projeções inclusive de modelos climáticos, mostra poucas mudanças futuras no abastecimento de água em comparação com a variabilidade natural ao longo do século passado. Então, o verdadeiro problema é que muita água está sendo retirada do reservatório. Enquanto a linha vermelha permanecer acima da linha azul, os níveis de água do Lago Mead vão continuar a cair. Ao lado direito da sua tela está um gráfico da neve acumulada de abril,
que é o mês de pico da bacia do Rio Colorado, que fornece cerca de 50% da água ao Lago Mead. Então o restante é fornecido nas áreas não montanhosas da bacia hidrográfica, que devem estar altamente correlacionadas com as regiões montanhosas. Então, não dá para dizer assim, né? A gente não enxerga essa evidência de queda de neve devido às mudanças climáticas, né? Talvez as recentes condições de seca sejam de onde se origina a demanda de 25 milhões de consumidores de água, né? Causando o quê? Causando uma maior demanda. O gráfico abaixo é justamente da neve acumulada de abril, que é o mês de pico, tá? Na bacia do Rio Colorado. Mas não para por aí, né? Níveis de água bem baixinho ali do Lago Mead, variações e tendências do influxo do Rio Colorado. Então, quais são os pontos chave? Então, ao contrário das alegações de que a seca está causando a queda dos níveis de água do Lago Mead, os fluxos naturais do Rio Colorado no Lago Mead não mostram nenhuma tendência de longo prazo desde 1930. Então, variações de escala de tempo decadal no fluxo do rio ocorrem, no entanto, relacionadas, por exemplo, ao ODP, que é a oscilação decadal do Pacífico, que eu já citei aqui nesse canal várias vezes. Então, desde cerca dos anos 2000, o uso da água no Lago Mead excedeu o fluxo do rio, tá? Então, vocês notam aqui, ó, 2000, né? Aqui, onde eu estou com o cursor do mouse, tá? Fazendo com que os níveis de água caíssem. Então, a fase negativa da ODP, então, desde então, agravou o problema. Vamos dar uma olhada aqui. A água natural flui para o Lago Mead, então não tem nenhuma tendência de longo prazo, tá certo? Aqui, ó, no gráfico, esse gráfico aqui é o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Os baixos níveis de água recorde no Lago Mead são amplamente atribuídos à seca, embora o significado de seca, entre aspas, raramente seja especificado. A percepção do público é que as menores quantidades de precipitação reduziram o abastecimento de água ao Lago Mead, que vem do Rio Colorado, geralmente atribuído às mudanças climáticas causadas pelo homem, e que é por isso que os níveis de água estão caindo. Mas os dados do US Bureau of Reclamation, o SBR, mostram que não houve tendência de longo prazo no fluxo natural do Rio Colorado para o Lago Mead. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Colorado River Natural Flows into Lake Mead, 1930-2019. Então, os dados demonstram que não houve tendência de longo prazo no fluxo natural do Rio Colorado para o Lago Mead, praticamente uma constante. Quando a gente analisa abaixo, tá, os fluxos, né, que foram ligeiramente ajustados para as mudanças locais causadas pelo homem, dos fluxos da montante, e fornecem nossa melhor resposta para a questão de saber se a mudança climática global, né, de longo prazo é responsável por uma diminuição do fluxo de água do rio no Lago Mead. Então a resposta é claramente e firmemente um não. Então a teoria das mudanças climáticas prevê precipitação reduzida? Não. As mudanças climáticas prevêem reduções futuras de precipitação sobre a bacia hidrográfica do Rio Colorado? O gráfico a seguir mostra uma média de 183 simulações dos modelos climáticos que os aximentistas, né, tanto gostam, né, do pessoal do aquecimento global tanto gosta, de precipitação média anual em uma área próxima à bacia hidrográfica do Rio Colorado. Os próprios modelinhos que vocês adoram sugerem um ligeiro aumento na precipitação total com o aquecimento. E ora, é simples, faz sentido, porque quanto maior o aquecimento, né, se está no mundo do aquecimento, vai chover mais e não menos, porque é maior evapotranspiração. Evapotranspiração essa dos oceanos, 71% da superfície terrestre. Né? Isso é coisa básica.
Então a maior parte da água que entra no Lago Mead vem do degelo das montanhas. Pouco da água que cai em altitudes mais baixas tende a ser usado pela vegetação local, com pouco escoamento atingindo o Rio Colorado. A figura abaixo mostra que não houve qualquer tendência de longo prazo nas medições de neve na bacia do Alto Rio Colorado. Né? Os dados não mentem. Né? De 1938 a 2022. Né? Os dados não mentem. Então, portanto, não apenas não houve redução de longo prazo observada no fluxo de água do Lago Mead, ou redução na camada de neve da bacia hidrográfica, como também a teoria das mudanças climáticas nem sequer suporta tal mudança até o momento atual, ou mesmo até 2050, como demonstrado, né, no estudo anterior aqui, ó, né? Já que vocês adoram, né, 2050, 2100, etc. Agora, vamos voltar para o mundo real, porque o papel da oscilação decadal do Pacífico no problema atual, ele é bem chamativo. Porque, embora o principal problema com o Lago Mead seja o uso excessivo, existem as flutuações multidecadais nos fluxos do Rio Colorado, que pioraram as coisas desde aproximadamente os anos 2000. Se a gente pegar os dados de fluxo do rio na figura que está aí, e a gente calcular as saídas acumuladas do fluxo médio, porque é assim um reservatório como o Lago Mead responde, a gente descobre que houve períodos de fluxos menores e períodos de fluxo maiores. Antes da década de 80, havia um fluxo um pouco reduzido do rio no Lago Mead, mas fez pouca diferença, porque o uso da água, figura novamente à sua direita, ainda era baixo. Então, do Super El Niño de 1982 até 83, até aproximadamente os anos 2000, houve fluxos acima da média, de modo que o Lago Mead pôde lidar com o aumento do uso de água. De fato, o lago atingiu quase o status de, vamos dizer assim, piscina cheia. Porém, com o uso, esse uso atingindo o pico por volta dos anos 2000, a entrada do rio no lago foi novamente reduzida. Então isso colocou o Lago Mead em um estado insustentável, onde mais água estava sendo extraída do que o Rio Colorado poderia reabastecê-la. Então, há muito se sabe que a precipitação nessa região é afetada pelo El Niño, mais precipitação, e Laninha, menos precipitação. Além disso, a ODP, que é a Oscilação Decadal do Pacífico, lembrando que o Pacífico ocupa 35% da superfície terrestre sozinho, que é basicamente uma manifestação de baixa frequência da atividade El Niño e Laninha, está relacionada à precipitação nesta área. Então, notavelmente, olha só, né, vai dizer que isso aqui é coincidência. Fase positiva da ODP, fase negativa, fase positiva, fase negativa. Detalhe, que eu já citei aqui, só para vocês terem uma ideia, quando a ODP ficou na sua fase negativa, né, mais ou menos 25, 30 anos de resfriamento ou 25, 30 anos de aquecimento. Então, quando a ODP resfria, né, de 46 a 76, por exemplo, né, às vezes 77, etc., não passando disso, nós tivemos nessa época, por exemplo, um resfriamento global. Né? E de 77 a 98, nós tivemos o quê? Um aquecimento global. E de 98 em seguinte, com a fase negativa, um resfriamento novamente. Então, notavelmente, o período desde 2000 viu mais atividade negativa de ODP, o que está piorando o problema com o Lago Mead, não recebendo água suficiente. É claro que isso vai ser revertido quando a ODP voltar à fase positiva. Ou vão dizer que isso daqui é uma coincidência. Não é uma coincidência. Tá? Então vamos voltar à ciência do mundo real. Tá? Então a conclusão é muito simples. A narrativa popular de que a seca devido às mudanças climáticas está fazendo com que o Lago Mead tenha menos água disponível é altamente incorreta. Desde 30, não houve mudança de longo prazo no fluxo do Rio Colorado a montante do que hoje é o Lago Mead. Os modelos climáticos
que vocês tanto gostam de utilizar, mais recentes, nem sequer prevê essa redução na precipitação na bacia do Alto Rio Colorado. E notem que os modelos climáticos são problemáticos, vocês sabem disso, né? Mas vocês gostam tanto deles, mas não citam, né? Parece que é aquilo que eu sempre cito aqui também. Quando os dados não convêm, vocês não citam, vocês apagam. Então, mudanças de várias décadas no fluxo do rio ocorreram, vão continuar a ocorrer. Porém, tá? Estão relacionadas à oscilação decadal do Pacífico, que é uma flutuação natural nos padrões climáticos sobre o nordeste do Pacífico. Os níveis de água recordes recentes no Lago Mead devem-se principalmente à alta demanda de água do lago, desde aproximadamente os anos 2000, lembrando do Super El Niño em 98. Tá? O problema está sendo agravado, né, um pouco pela fase negativa da ODP, desde também aproximadamente os anos 2000, e esse uso inconsequente, tá? A falta novamente de uma gestão ambiental adequada no uso da água, no uso do recurso hídrico, né? No uso do recurso hídrico, que novamente está gerando esses prejuízos todos, tá certo? Depois dessas explicações todas, você deve ter gostado, com certeza, e eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, tá certo? E puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Você está no Ciência e Meio Ambiente, inscreva-se também lá no Alerta no Sudeste. Muito obrigado pela presença lá no meu outro canal, né? Alerta do tempo, previsão, frentes frias, frentes quentes, curiosidade, enfim. Inscreva-se nos dois canais, Ciência e Meio Ambiente e Alerta do Tempo, que vocês vão ficar bem informados, tá certo? Um forte abraço a todos, fique na paz, muito obrigado, fui.